Oi, eu sou o Ricardo e eu falo de Bíblia. Se você é novo aqui, você deve ter visto que esse canal também é novo. E ele tem só 2 vídeos. E depois do primeiro vídeo, que foi o último vídeo que eu lancei semana passada, aconteceu uma coisa muito estranha. Ao mesmo tempo que eu tive uma resposta muito positiva de alguns amigos, e alguns entraram em contato comigo e disseram: cara, por favor, não para, eu tô gostando muito disso. Teve um amigo muito querido que disse, nas palavras dele: eu tô aqui, eu tô arrepiado com o que eu tô ouvindo. E mesmo sério, aquilo foi um negócio que tocou meu coração e me deu muita convicção para continuar esse trabalho que sinceramente já está no meu coração há muitos anos. Mas mais do que está no meu coração, ele sempre esteve também no coração de Deus, e eu estou convicto disso cada dia mais, especialmente depois disso que aconteceu. Mas antes de começar a te explicar esse assunto, eu queria te pedir uma coisa que eu não pedi no vídeo passado, e eu vou te explicar por quê. O vídeo passado foi mais um teste. Eu tinha acabado de comprar a iluminação que eu estou usando agora, tanto que você viu que tinha uma luz muito forte no meu rosto, era uma luz forte, uma luz branca, e eu só sentei, liguei o microfone, e aquele assunto eu já queria falar há um tempo, e o Espírito Santo só foi me direcionando, me guiando, e pela misericórdia dele aquele vídeo saiu, e eu me senti na obrigação, na santa obrigação, de postar. Então eu editei e postei, e pela misericórdia de Deus, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós temos 18 pessoas subscritas no canal. E o canal está com 80 visualizações no único vídeo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou comemorando 19 pessoas inscritas no canal. Eu sei, para quem tem 200 mil subscritores, quem tem 1 milhão de subscritores, 19 subscritores é nada. Mas para mim, no meu coração, que esse projeto nasceu como um filho, efetivamente como um filho. Sou grato a Deus pela vida de vocês, de cada pessoa que está inscrita. E eu esperava alcançar uma pessoa, só uma pessoa. Aquela pessoa que o Espírito Santo quisesse direcionar. Mas aí eu estou aqui, pronto para continuar o trabalho. E o que eu queria pedir para você é, se esse vídeo alcançar você de alguma forma, fizer algum sentido para você, se você ficar até o final do vídeo e você entender que isso é uma coisa relevante, deixa um comentário se você quiser, mas especialmente faça a sua subscrição e se inscreva no canal, porque isso me traz uma felicidade enorme saber que tem pessoas que estão atentas à palavra de Deus. E, cara, eu não sou o melhor orador, eu não tenho o melhor equipamento, eu estou gravando com a câmera do telefone, eu não tenho nada que eu possa me orgulhar. A única coisa que faz esse canal avançar é, efetivamente, a unção do Espírito Santo e a minha tentativa honesta, sincera, de poder trazer isso com todo o amor para você que está aí assistindo. Falando propriamente sobre o assunto do vídeo. Realmente, depois do primeiro vídeo, eu passei a sofrer alguns ataques. Ataques que me ofenderam seriamente. E é curioso que esses ataques vieram de uma única pessoa. Uma única pessoa que sabia o suficiente de mim, sabe coisas suficientes de mim para poder usar contra mim. Uma pessoa que conhece o meu passado tão bem, que foi capaz de pegar coisas que eu cometi no passado e usar contra mim. Essa pessoa sou eu mesmo. Mas calma, antes de ficar aborrecido comigo e ir embora desse vídeo, eu queria só tentar te dar um contexto, de explicar o que é que eu quero dizer com perseguições. Quando esse canal nasceu no meu coração, há muito tempo atrás, tinha umas coisas que vinham na minha cabeça que eram bloqueios, que eram até engraçados. Por exemplo, eu tenho um problema com o meu sotaque. Não sei se você percebeu, meu sotaque é meio misturado, né? Meu sotaque é meio do Recife, meio do interior, meio de uma mistura ali, enfim. E aquilo sempre me causou algum problema e certamente isso vai ser engraçado, as pessoas vão olhar para mim e vão rir do meu sotaque e tal. Isso era algo que me aborrecia de certa forma. Sobre isso, inclusive, eu vi uma frase do Rodolfo Abrantes, não sei se você conhece, é uma pessoa incrível, que tem um relacionamento incrível com Jesus. Ele num podcast com o Douglas Gonçalves, eu acho, e ele disse uma coisa interessante. Ele falou, ele tinha o mesmo problema, e ele disse: Deus ama pregar no meu sotaque. Deus ama pregar no meu sotaque. E eu lembro que no dia que eu fui conversar com o meu pastor sobre a possibilidade de ir dar aulas na turma de adolescentes da igreja, isso foi um medo que estava no meu coração. Eu pensei, como é que vai ser quando eu chegar lá nos adolescentes e tal? Eles vão rir de mim, eles vão conversar, vão trocar ideias sobre o meu sotaque e tal. Mas pela misericórdia de Deus e exclusivamente pela misericórdia dele, eu estou lá até hoje e tem sido bênção na minha vida, e eu tenho certeza que tem sido bênção também
na vida deles. Então eu tinha sempre essas travas, mas isso eram coisas engraçadas, eram coisas que a gente lida facilmente, acaba absorvendo e deixando para lá na hora de avançar com o projeto. Mas há coisas que são muito sérias. Como eu disse no vídeo anterior, eu disse que eu nasci e fui criado num lar cristão. Minha mãe era cristã, ela que me apresentou a palavra de Deus. Eu vivi muitos anos na escola dominical, com as crianças, e depois com os jovens, e depois com os adultos. Só que a minha vida não foi sempre aos pés da cruz, a minha vida não foi sempre com o Senhor. Então eu tive sim um período muito sério na minha vida em que eu me afastei, em que minha vida foi muito difícil, eu vivi dissolutamente, eu vivi uma vida que hoje realmente não é algo do que eu me orgulho, exceto pelo fato de que é a minha história, então a minha história faz de mim quem eu sou hoje. Mas falando disso, essa era talvez a principal acusação que eu recebia. Era como se eu ouvisse assim: ô Ricardo, com essa vida que você teve aí, você quer ensinar a Bíblia para as pessoas? Ricardo fala de Bíblia. Fala de Bíblia, mas tu não vive a Bíblia, né, bicho? Tipo, vê lá, tu não... E essas acusações vieram na minha mente assim com muita frequência, com muita força na última semana. Depois disso veio uma outra, que talvez foi mais séria ainda, porque a minha eu consigo até controlar. Mas veio uma outra que era: Ricardo, que era assim: Ricardo, tem pessoas no teu passado que te conhecem. Tem pessoas no teu passado que sabem da tua vida. Essas pessoas, quando ouvirem essas tuas conversas aqui, elas não vão se convencer de que essa Bíblia, de que essa vida de Bíblia é real, sabe? E aquilo mexeu muito comigo, e felizmente, a virada de jogo acontece no secreto. Você precisa entender isso. Se há acusações contra você, é no secreto, é no quarto fechado, junto com o Senhor e a Bíblia aberta, que você trata essas coisas. Abra sua Bíblia em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, olha o que diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. A virada de chave acontece mesmo no secreto. Foi no secreto que Deus me disse: ei, olha essa nuvem de testemunhas que tem atrás de você. E se você ler aqui, o capítulo 12 de Hebreus vem logo a seguir da galeria dos heróis da fé. E ele diz: olha essa lista de heróis da fé. Olha o que essas pessoas fizeram, e essas pessoas são testemunhas, visto que nós temos essa grande nuvem de testemunhas. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, foi no secreto que o Senhor me disse: ei, siga, corra com perseverança a carreira que está proposta. Você tem uma carreira que está proposta e você precisa seguir. Mas você não deve seguir de qualquer jeito. E a palavra é muito clara quando diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A minha justificação, a minha purificação, a minha santificação não vem de mim. Não vem de mim, nós falamos isso no vídeo passado. Não é algo que vem de mim, não é algo que eu ganho por mérito, é algo que eu ganho por graça. É algo que eu ganho por graça. Então sim, a minha vida pregressa não é a melhor, eu não tive uma vida 100% santa o tempo inteiro e hoje ainda não tenho, mas eu vivo uma vida de santificação diária, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus. Aproveita, abre comigo Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 1, esse versículo você certamente conhece, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, ainda que haja gente olhando para mim agora, ainda que você que está aí, você conheça o meu passado, e você esteja realmente nesse pensamento de, Ricardo, eu te conheço, dá com essa conversa aí. Ainda que você esteja aí, eu não posso te julgar, realmente o que você viu foi aquilo, mas eu te digo hoje, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para mim e não há mais condenação para você. Talvez esteja na hora de você olhar para si mesmo e perceber que a minha vida pregressa foi má e que a tua vida pregressa talvez precise de Jesus também.
e que você talvez esteja na hora de você reconhecer a necessidade de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Cara, o apelo pela salvação das pessoas tem que ser diário. O apelo tem que ser diário. Quer ver uma coisa interessante? Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo. Como o canal Ricardo fala de Bíblia, cara, se você não quer ler a Bíblia, você está no canal errado. 2 Timóteo capítulo 4, versos de 1 a 4. Esse é um texto que eu particularmente amo de verdade. Diz assim, Paulo, aqui um detalhe, Paulo escrevendo, os historiadores já dizem que isso aqui podia ser até descrito como sendo as últimas palavras de Paulo. Paulo estava preso e estava escrevendo a Timóteo, seu filho na fé. E a pessoa que estava nos seus últimos dias falou isso aqui para a pessoa que não ia substituí-lo, mas ia dar continuidade ao trabalho dele no Evangelho. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo poder e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sabe por que eu digo que você precisa realmente... Talvez você se magoe comigo porque eu digo que você precisa se voltar para Jesus, mas aqui é uma orientação do próprio Paulo, que eu preciso pregar, então eu estou aproveitando essa oportunidade para pregar para você. Talvez seja a hora de você se voltar para Jesus. E se voltar para Jesus não significa voltar para uma igreja específica, significa voltar para a cruz, mergulhar na palavra, entender aquilo que ele quer. Entra no teu quarto, se ajoelha, ora, fala com ele, se entrega, abre o coração para ele. E interessante é que no verso 3 diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando a fábulas. Será que a gente não está vivendo isso no dia a dia hoje? Será que a gente não está vendo isso? As pessoas não estão assim hoje, vivendo conforme as coisas que querem. Eu sou aquilo que eu sinto, eu sinto desse jeito, eu sou desse jeito. Será que a gente não está dando voz a essas fábulas? Será que a gente não está com as tais coceiras nos ouvidos e não estamos dando ouvido à sã doutrina? E o que Paulo diz a Timóteo é, prega, seja oportuno ou não seja, prega, exorta, admoesta. E é isso que eu estou tentando fazer aqui. E você ainda assim pode estar pensando, Ricardo, essa tua conversinha não me convence. E sabe o que mais, querido? Eu não estou aqui para te convencer. Eu estou aqui para pregar para você. Estou aqui para falar de Jesus para você. Abre a tua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 2, no verso 13. Diz assim, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando, ouve isso, perdoando todos os nossos delitos. Todos os nossos delitos. 14. Acho que 14 é a chave do Evangelho. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Jesus pegou o escrito de dívida. Sabe nota promissória? Sabe nota promissória? Quando você faz uma dívida e alguém escreve assim, Ricardo deve 20 mil reais. Escreve lá, deve esse valor aqui. Ricardo deve esse valor, Ricardo assina e aquele papel fica com o credor. O credor agora tem o direito de me cobrar aqueles 20 mil. Sabe qual era a nossa história? Eu e você tínhamos um escrito de dívida, nós tínhamos uma nota promissória que tinha escrito assim, ó, a vida, a nossa vida. Eu devia a minha vida por causa do pecado. Jesus pegou aquilo, rasgou e cravou na cruz. O sacrifício dele cravou na cruz aquele escrito de dívida que havia no meu nome. Eu vi uma ilustração muito interessante e eu queria encerrar o vídeo com ela. Uma ilustração muito interessante de um pastor querido, uma pessoa que eu amo muito,
pastor Rafael de Jesus. As pessoas no mundo estão num trem. Eu estive num vagão desse trem. Todos nós estávamos num vagão, cada um num vagão desse trem. E lá na frente do trem estava escrito em letras garrafais o destino do trem: inferno. Era o destino do trem. E o trem seguia o seu rumo, velocidade de cruzeiro, ninguém se apressava porque estava com o seu destino traçado. Até que esse trem passou numa estação chamada Cruz e parou. As portas se abriram e dentro do trem entrou uma pessoa, Jesus, com um ticket, com uma senha para um outro trem. E ele veio até mim, pegou o meu ticket, que dizia inferno, e me deu o ticket dele. E eu saí do trem e ele disse: o seu trem agora, Ricardo, é aquele ali, o destino dele é o céu. Jesus, quando entra no trem e troca o ticket com você, e você sai do trem e pega o outro trem, cujo destino agora é o céu, ele assume o seu lugar. É isso que ele está fazendo aqui, em Colossenses 2. E ele disse: agora, Romanos 8, já não há mais condenação para mim nem para você. Então, querido, eu louvo a Deus que você tenha chegado até o final desse vídeo para entender essa mensagem de forma completa. Eu realmente sofri acusações, eu realmente fui atacado dentro de mim, dentro da minha mente. É que o inimigo das nossas almas, ele é especialista em fazer sofismas. Já viu essa palavra? Sofismas? O que é um sofisma? O sofisma é uma mentira, mas ela está tão embaladinha em verdade, ela está uma embalagem de presente tão bonita, uma embalagem que está escrita assim, verdade por fora, e ele te entrega. E se você não olhar direito, e por olhar direito você entenda, olhar direito, passar pelo filtro da palavra, se você não olhar direito, você acaba acreditando nele. Você acaba acreditando nele. Então sim, foi uma semana de luta, mas foi uma semana de vitória, e é por isso que eu estou aqui, para louvar a Deus pela sua presença aqui nesse canal, para assistir mais um vídeo. E eu volto a dizer, se esse vídeo te alcançou, te tocou de alguma forma, cara, considera deixar a tua subscrição, considera se inscrever. Eu vou todos os vídeos comemorar uma pessoa que se inscreveu no canal. Hoje eu tenho 19, amanhã eu posso ter 50, ou depois eu vou ter 1000, vou ter 200 mil. E entenda, o objetivo nunca foi, nunca será o seu like, o seu comentário, a sua subscrição. Esse nunca foi o objetivo. O objetivo, como eu disse no início do vídeo, é que o vídeo alcance uma pessoa. Não é qualquer pessoa. Não é uma pessoa, qualquer pessoa. É que o vídeo alcance aquela pessoa que o Espírito Santo quer que ele alcance. Aquela pessoa com quem Deus quer falar. E eu te agradeço pela compreensão de estar aqui. Eu espero mesmo que esse seja o início de uma longa e frutífera jornada juntos, nós dois aqui, pela palavra do Senhor. Obrigado por assistir. Que Deus te abençoe.